Olá, boa tarde a todos que nos acompanham hoje. Hoje iremos dar prosseguimento às nossas masterclass destinados ao momento do planejamento público municipal. Hoje vamos tratar sobre finanças municipais no planejamento governamental e quem vai estar conosco hoje é o professor Johnny Jorge, que é professor da Universidade Federal de Goiás e também é auditor de finanças e controle da Controladoria Geral na Prefeitura de Goiânia. Antes, como sempre, gostaria de falar para vocês e enfatizar, né, todas as nossas atuações do projeto. Então, aqui, essa ação é vinculada ao CEPASP e ao CIAP. Nós temos várias atividades sendo desenvolvidas, basicamente com foco na gestão municipal, com foco de aprimoramento da gestão municipal, tanto dos servidores, né, de gestores, secretários. Então, vamos deixar aqui para vocês todos os nossos links para vocês acessarem. Essas nossas masterclasses, elas estão derivadas ali do nosso manual de aprimoramento do planejamento público municipal, que está disponível para vocês. Esse nosso manual, ele foi transformado em cursos autoinstrucionais e agora nós estamos com essa ação, né, de ter essas masterclasses relacionadas com todos os âmbitos, de fato, da atuação do planejamento público, que de fato nós possamos fazer um planejamento mais efetivo, mais eficiente, eficaz, que vai ser de fato, né, aplicado ali para soluções, atender às necessidades básicas da população, realizar políticas públicas, né, com algo de fato e atender todas essas nossas necessidades. Ah, enfim, gente, como eu já havia falado para vocês, hoje nós estaremos aqui com o professor Johnny Jorge, que ele nos acompanha desde ali a formulação do nosso manual. Então, ele foi o nosso professor revisor, então ele está conosco desde as nossas origens relativamente desse projeto. E hoje ele vai estar aqui para passar ainda mais esse conhecimento de fato dele para vocês, para que de fato seja utilizado, né, colocado em prática. Já disse, o professor Johnny, ele possui graduação em Ciências Contábeis, especialização em docência no ensino superior, e atualmente ele é membro, ali ele é professor associado na Universidade Federal de Goiás e é auditor de Finanças e Controle da Controladoria Geral da Prefeitura de Goiânia. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde. Agradecer, professor, pela de fato, né, pela sua participação desde a origem do projeto, como revisor ali do nosso manual, e agradecer novamente por estar aqui conosco, né, poder tirar um pouquinho do seu tempo para agregar ainda mais o nosso projeto. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Inevitavelmente tenho que apenas ressaltar aqui, né, essa parceria que já se estende há um bom tempo, desde a graduação, a sua graduação, né, Daniela, ali na universidade, depois caminhando para o programa estrito senso do mestrado, a gente teve trabalhos publicados, né, juntamente, e depois, né, você aí agora finalizando esse ciclo de formação. Então, é um prazer poder te rever e estar com esse público que, sem dúvida, é um público muito valioso na proposta do projeto. Hoje nós vamos tratar exatamente de alguns conceitos relacionados a finanças municipais e vamos ver isso dentro do contexto do planejamento governamental. Eu gostaria de antecipar que nós vamos seguir esta agenda, que é uma agenda que prevê aí, então, uma participação da seguinte maneira, né? A gente tem uma introdução, depois nós falaremos um pouco do planejamento, dos instrumentos de planejamento à disposição dos gestores municipais, depois trataremos das receitas, das despesas, o endividamento público municipal, e também na parte já
finalizando a nossa aula, um debate atual, onde a gente comenta um pouco sobre a questão de emendas parlamentares e aí fazemos as nossas conclusões. E, claro, caso tenhamos aí questionamentos, um tempo para que ocorra essas respostas. Então, vamos lá para a nossa parte introdutória. Quando pensamos ou quando falamos em planejamento municipal, na perspectiva do projeto, eu optei por trazer aqui nessa parte introdutória a questão relativa à execução orçamentária e financeira. Exatamente porque são situações que se apresentam no dia a dia da gestão municipal em que as duas ocorrem de maneira simultânea. Por quê? Porque uma está atrelada à outra. Vamos lembrar que uma vez que existe o orçamento, se nós não tivermos a parte financeira disponível, a gente não consegue, por exemplo, realizar a despesa. E, por outro lado, às vezes pode até acontecer de que se tenha a parte financeira, considerando que o início do exercício financeiro é dinâmico, ocorrem arrecadações, mas pode ser que a lei orçamentária, que é um desses instrumentos do planejamento, não tenha sido ainda, né, promulgada e colocada para ser executada, então não pode, né, haver o gasto. Então, mesmo havendo uma disponibilidade orçamentária e não havendo uma disponibilidade financeira, e vice-versa, havendo disponibilidade financeira e não havendo disponibilidade orçamentária, não se consegue executar o orçamento. E isso traz uma situação meio que complexa e difícil, né? É claro que a entidade pública não vai ficar paralisada, mas deverão ser lançados, assim, deve ser lançado mão de outros mecanismos para propiciar a questão para essa execução. Então, quando a gente fala de execução orçamentária, nós estamos falando daqueles créditos que estão consignados lá no orçamento ou na chamada lei orçamentária anual. São aqueles elementos que nós, contadores, né, chamamos de dotação orçamentária. E aí, para que a gente possa executá-las, né, a gente precisa desse crédito disponível, né, lembrando aqui já do plano de contas que se aplica ao setor público, o crédito disponível para que a gente possa, a partir do crédito disponível, começar a execução. Já a execução tem a ver, a execução financeira tem a ver com aquilo que é a utilização dos recursos que estão disponíveis na perspectiva financeira, que visam atender aquilo que é projeto ou atividade dentro dos programas da lei orçamentária. Voltando um pouquinho nessa questão dos programas, vale lembrar que nós utilizamos no Brasil o chamado orçamento-programa, e isso já faz um bom tempo, né? Desde lá 1967, decreto número 200, e que se estabelece o orçamento-programa, e aí, a partir dos programas, você tem os projetos ou as atividades que são atribuídas, né, assim, aos órgãos ou às unidades orçamentárias que estão dentro do orçamento. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão da Lua. Mas, evidentemente que, como nós estamos em uma república, né, no caso brasileiro, a gente tem por regra, né, que tudo que a administração pública realiza tem que ter uma previsão, né, legal para isso, então é o chamado princípio da legalidade. Nós temos que todo esse processo orçamentário também são instrumentos que nós chamamos de leis, né? Lei orçamentária, lei do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias. Por quê? Porque a execução passa por essa
exigência constitucional de que a gente só pode fazer, enquanto gestão pública, executar aquilo que tem previsão legal. Então, o artigo 165 da Constituição determina a necessidade de que esses instrumentos que eu acabei de citar, o PPA, a LDO e a LOA, sejam ações de governo que estejam estabelecidas nas respectivas leis que dão existência a esses elementos de planejamento. Então, basicamente, são 3. O primeiro deles é o plano plurianual, que a gente vai tratar aqui, que é um plano de médio prazo, notadamente de 4 anos, que é elaborado no primeiro ano de mandato, e aqui eu preciso ressaltar que o texto que nós trouxemos aqui para essa parte introdutória é um texto que trata de uma perspectiva da União, por isso que quem estiver agora nos assistindo ou no futuro vai ver aí o mandato do presidente eleito, mas essa é uma escolha, né, de falar nessa perspectiva da União. Mas quando nós pensamos em municípios, então aplica-se o mesmo. Só mudaríamos aí no primeiro ano de mandato do prefeito eleito. Então, esse plano plurianual, eu edito ele no primeiro ano de mandato e ele tem uma vigência de 4 anos. De modo que todas as vezes que o executivo começa o seu mandato, ele ainda está no último ano do plano plurianual do seu antecessor. Então, eu começo meu mandato, edito essa lei do PPA e ela entra em vigor no segundo ano do meu mandato. Então, é um programa, um plano, melhor dizendo, instituído por lei, que vai estabelecer, né, de forma regionalizada todas as diretrizes, os objetivos, as metas e aquilo que é decorrente desses objetivos e dessas metas em relação aos programas, notadamente aqueles relacionados aos investimentos, aquilo que nós chamamos de despesas de capital, e para aqueles valores, ou melhor dizendo, aqueles programas, que são oriundos desses investimentos. Então, por exemplo, eu estabeleço no meu PPA que vou fazer a construção de uma escola. Então, há uma clara intenção e, nesse sentido, eu preciso dotar a lei orçamentária, ou seja, eu tenho que disponibilizar créditos para investimentos, né, obras e instalações. Só que a escola não será apenas uma sala de aula ou salas de aula e cadeiras, né, e computadores e laboratórios. Eu preciso levar em consideração que, para atender a necessidade do público, eu preciso de ter energia, eu preciso de ter manutenção, eu preciso de água, eu preciso de internet, de telefone, e eu preciso de pessoal. Então, eu preciso pensar, e o gestor precisa pensar que no plano plurianual, além do projeto, da obra, das instalações, eu preciso tratar, né, estabelecer as diretrizes, os objetivos e as metas para aquelas despesas que são decorrentes desses projetos que estão no meu plano plurianual. Bom, depois do plano plurianual, nós temos a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Veja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem uma característica bastante interessante, que é exatamente orientar a elaboração do orçamento fiscal e da Seguridade Social. O texto nos diz também daquelas empresas estatais, ou seja, dos investimentos que se fará nas empresas estatais. Quem que é esse orçamento fiscal da Seguridade Social e de investimento das empresas estatais? É a LOA, tá? Então,
como é que funciona essa lei de diretrizes orçamentárias? Ela sintoniza a lei orçamentária anual, já dito aqui, esse orçamento fiscal, Seguridade Social e de investimento, com aquilo que está no plano plurianual. Então, eu faço o link, a sintonia entre PPA e LOA por meio da lei de diretrizes orçamentárias. Busco lá no PPA os projetos, os programas, né? E trago para a lei orçamentária e ponho isso na lei orçamentária com metas físicas e precifico isso, coloco valores ali na lei orçamentária para o exercício financeiro. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, diferente do PPA, ela tem uma característica de periodicidade anual. Então, enquanto o PPA eu só elaboro no meu início de gestão, no meu primeiro ano de governo, a lei de diretrizes orçamentárias será elaborada todos os anos. Não será o caso aqui, mas existe um calendário em que eu tenho que encaminhar isso para o Legislativo, para que o Legislativo faça as discussões, as chamadas emendas. Então, a lei de diretrizes orçamentárias tem essa característica de anualidade. Bem, uma vez que a lei de diretrizes orçamentárias trouxe para o PP, ou, perdão, do PPA para a LOA a questão dos programas, dos projetos, das atividades, estabeleceu as metas, aí sim você elabora posteriormente a lei orçamentária, que é o orçamento anual, que vai concretizar aqueles objetivos que a LDO foi lá no PPA buscar e trazer para cá, claro, segundo essas diretrizes, estou sendo redundante aqui, que a LDO estabeleceu. E aí, a proposta da LOA tem 3 tipos distintos de orçamentos. Aí, reforço que eu estou tratando numa perspectiva de união. Então, o orçamento fiscal, que é vamos assim dizer, o orçamentão mesmo, né? O orçamento da Seguridade Social e investimento das empresas estatais. É aí que vão ser consignados os chamados créditos orçamentários. É aí que você faz, por exemplo, remanejamentos. É aí na lei orçamentária que ocorre, por exemplo, o contingenciamento, dada, às vezes, um desequilíbrio. Então, a lei de responsabilidade fiscal determina, né, que em certos percentuais em que as despesas estão empenhadas e atinge um percentual acima da receita que está arrecadada, você tem que contingenciar. Então, ali na lei orçamentária anual, você faz este contingenciamento. É aí que também você pode modificar, né, por meio dos chamados créditos adicionais, você pode alterar os valores que estão em determinados programas, em determinadas atividades, né? E se não tem um programa para determinado tipo de ação governamental, você pode criar um crédito adicional de natureza especial. É aí também que, naquelas situações extremas, né, de calamidade pública, você pode criar também o chamado crédito adicional de natureza extraordinária. Bem, feito esses essas leis e entrando em vigor, né, ou seja, criado e editado e promulgado, então você executa tanto o orçamento quanto o orçamentário, melhor dizendo, quanto o financeiro. Então, uma vez publicada a LOA, você segue essas normas de execução orçamentária e, claro, de programação financeira. Por que dizer disso? Porque é o seguinte, não significa, por exemplo, que uma vez que a LOA esteja aprovada, que você vai empenhar tudo de uma só vez. É preciso observar normas de execução e de programação financeira. Por quê? Porque, por exemplo, a perspectiva da arrecadação não se dará também de uma só vez. Então, de fato, eu não posso, né, uma vez que a LOA esteja aprovada, eu não posso empenhar tudo de uma vez. Existe
situações que são vinculadas a uma programação financeira. No caso da União, são informações dadas pela Secretaria do Orçamento Federal, né, no CIAF, que é o programa, que é o sistema, né, de administração financeira, por intermédio da chamada geração automática do documento, que é a nota de dotação. Então, cria-se o crédito orçamentário e, a partir daí, tem-se o início da execução orçamentária propriamente dita, considerando que o financeiro já está em andamento. Então, executar o orçamento é realizar as despesas públicas que estão previstas na lei orçamentária, repetindo, vindo de lá do PPA, porque a LDO buscou e colocou na LOA, seguindo o que nós temos desde 1964, que são os estágios da execução da despesa, que é aquela situação relativa ao empenho, à liquidação e o pagamento. Então, esses três estágios, ou esses elementos, eles estão digamos assim, sintonia com a execução da despesa. Então, eu tenho que empenhar, primeira parte, eu tenho que liquidar e eu tenho que pagar depois de liquidado. Nesse sentido, deixa eu voltar aqui um pouquinho, eu preciso dizer para vocês que o empenho é o primeiro estágio da despesa e pode ser conceituado como aquele ato que o gestor ou a autoridade competente, nesse caso chamado de ordenador de despesa, né, emite, assina esse documento e isso cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não do implemento de condição. Assumo a responsabilidade com o fornecedor por meio do empenho de que tem crédito orçamentário disponível e que, quando ele entregar para mim o produto ou o serviço, eu vou liquidar isso, reconhecer que ele cumpriu com a sua parte e agora fica faltando, então, o pagamento. Por isso é que o segundo estágio da despesa é chamado de liquidação, que é exatamente a verificação do direito adquirido pelo credor. Olha, como é que o credor obtém ou adquire esse direito? Quando ele cumpre a parte dele comigo, por meio de títulos ou documentos que comprovam que ele entregou o produto ou o serviço que constava lá no empenho. E, por fim, feito isso, entrando dentro daquilo que a gente já falou logo atrás, programação financeira, né? Eu coloco em vias de pagamento. Nesse sentido, eu tenho que observar a disponibilidade financeira, no caso da União, mediante uma ordem de pagamento emitida dentro do sistema do CIAF, e aí esse pagamento ocorre, ok? Bem, daqui a pouco a gente volta lá nas despesas. Agora, considerando essa parte que a gente já tratou aqui, vamos pensar no seguinte: o orçamento, e aqui agora todas as vezes que eu falar de orçamento, a gente está falando de LOA, ele tem um princípio, que é o chamado princípio do equilíbrio. Ou seja, quando eu fixo a despesa lá no meu orçamento, ela não pode ultrapassar o valor que eu estabeleci como previsão da receita, tá? Então, o princípio do equilíbrio diz para mim que é o seguinte, que as minhas despesas, elas podem até ficar um pouquinho abaixo, mas elas não podem ultrapassar aquilo que eu estimei ou aquilo que eu previ como receita. Professor, isso tem exceção? Tem, tá? Toda regra tem a sua exceção. Às vezes você já deve
ou se não ouviu, vai ouvir algum dia, alguém fala assim, olha, a gente já está com um déficit orçamentário, tá? É porque houve uma ultrapassagem dessa despesa em relação à receita. Bom, isso aí é uma situação para uma outra discussão, mas vale dizer aqui que entre esses princípios, esse princípio do equilíbrio é um daqueles assim fundamentais, tá? Então a gente tem um outro que é o princípio da anualidade, né, que todos os anos o orçamento é publicado, então aquilo que ficou lá no ano passado zerou, né? Se teve crédito orçamentário não utilizado, anula. E aí a gente tem também o princípio da universalidade, em que o orçamento, né, que eu faço para o município tem que englobar, no caso dos municípios, os dois poderes: o poder executivo e o poder legislativo. Então, todos os valores correspondentes a esses dois poderes, pelo princípio da universalidade, tem que estar, ou tem que. O orçamento tem que conter eles, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa proposta em termos de receitas, tá? As receitas têm uma característica bastante interessante, e aí eu coloquei aí os recursos próprios, porque quando a gente analisa as finanças públicas, a gente tem que considerar, basicamente, as receitas e as despesas dos municípios. E aí, agora, eu começo a tratar aqui daquilo que está no nosso texto, né? do que foi publicado aí nesse projeto. Então, recursos próprios. Quando a gente pensa em recursos próprios, a gente precisa entender que, em relação à receita, a gente tem possibilidades, né? Porque a receita é prevista, portanto, é preciso considerar que essa previsão, né, pode não se materializar, tá? E, por um outro lado, as despesas foram fixadas e aí eu preciso controlar essas despesas em função da minha disponibilidade financeira por meio da arrecadação. Nesse sentido, eu preciso considerar, nesse controle das despesas, quais seriam as prioridades dos gastos. Né? Então, quando a gente fala aí de recursos próprios, vamos lembrar que há uma característica bem interessante, que é o seguinte: a Constituição determina, tá? Vocês viram virando uma folha aí, porque eu estava me lembrando que é preciso falar um pouquinho e breve desses recursos próprios. A Constituição determina competências tributárias. Então, existem tributos que estão debaixo de uma legislação da União, a Constituição prevê isso. Outros que se submetem a uma legislação estadual e outros que se submetem à legislação municipal. Nesse caso, então, nós temos o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial, Predial e Territorial Urbana. Nós temos o imposto chamado de ITBI, que é o de transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos reais sobre esses imóveis, e o ISS, tá? Que é o chamado Imposto sobre Serviços, que outrora também era chamado de ISSQN. Tá? Então, esses três impostos são de competência exclusiva dos municípios. Tá? Agora, é preciso destacar que pode ser naqueles municípios que a gente tem, por exemplo, um sistema próprio de previdência municipal chamado RPPS, Regime Próprio de Previdência. É preciso destacar que, para além daquelas taxas, né, por exemplo, taxa pelo poder de polícia, contribuição, utilização de serviços públicos, contribuição de melhorias, né? Ainda existem as chamadas contribuições previdenciárias para aqueles municípios que possuem o chamado regime próprio de previdência. Ok? Então ele arrecada isso, essa receita, né, dos servidores. Bom, então o IPTU incide sobre
o valor das propriedades que se localizam na área urbana, tá? O valor atualizado do imposto, né? É importante, por isso que o plano diretor, né, esteja em vigor, seja um plano diretor atualizado, né? Só que aqui é preciso destacar que tem duas limitações em relação ao IPTU. É que a primeira é que qualquer atualização que você faz nessa planta de valores, né, você tem uma reação política, né? E o segundo é que o IPTU incide sobre os imóveis que estão aí na cidade. Na perspectiva do contribuinte, sempre gera um descontentamento, né? Por isso essa questão política que pode trazer, né, uma limitação. A segunda é que nós temos um nome assim interessante, né? Inelasticidade da base. Por quê? Porque não vai aumentar o número de imóveis que estão dentro do município, né? Então, o estoque de terrenos não vai aumentar, né? Então, você tem essa inelasticidade. Diferente, por exemplo, do chamado ISS, né? Porque o ISS ele tem uma dinâmica mais elástica, né? A partir dos incrementos que o gestor pode fazer em relação ao ao ritmo, né, da economia do município. Então, ele pode atrair mais investimentos, mais prestadores de serviços, ele pode aumentar ou diminuir a alíquota, e tem uma coisa assim. Em relação ao ITBI, a mesma lógica do IPTU, né? Então, você faz ajustes em termos de alíquotas, mas você está meio que limitado à quantidade de transações, porque ele é um imposto sobre essa transmissão. Então, alterando, alguém vendendo, alguém comprando, sempre tem essa questão. E as taxas, né, que são cobradas em razão dessa questão do poder de polícia e por aí vai. Bom, em relação às chamadas transferências constitucionais, a gente lembra aqui que o fundo de participação dos municípios é o que a gente percebe em vários orçamentos, a gente já estudou isso em termos de projetos, né? É a segunda maior fonte de recebimento dos municípios brasileiros, né? As contribuições previdenciárias eu já tinha dito lá atrás um pouquinho, né? Não estou falando da contribuição previdenciária como uma transferência constitucional, né? Então, o fundo de participação dos municípios é um valor considerável que o gestor tem que levar em consideração. A chamada quarta parte do ICMS, que é um valor equivalente a 25% do Estado, né, de arrecadação do Estado, porque o ICMS é de competência do Estado, 25% é transferido aos municípios, e aí tem uma continha, por exemplo, no Estado de Vargas, 85% na proporção do valor adicionado das operações, 10% distribuído de cotas iguais, em cotas iguais, e por fim, 5% de acordo com metas estabelecidas pelo governo. Ainda nessas transferências constitucionais, a gente tem um imposto de renda que é retido, né, e a gente trata assim, aqui, retido na fonte dos pagamentos que é efetuado pelo próprio município, e a cota de IPVA e do ITR. Se a gente observar também no nível mais detalhado, a gente tem a chamada transferências aos municípios do imposto de produto industrializado à parte de exportação. A gente tem lá uma parte da contribuição da CID e por aí vai. Bom, então falei aqui de recursos próprios, transferências constitucionais e as chamadas transferências setoriais. Quem seriam essas transferências setoriais? Tudo isso programado, previsto onde? No orçamento, tá bom? Então está lá no orçamento, você tem que fazer essa previsão. Por isso que a função de planejamento é extremamente importante. Então você tem lá, né, a previsão para essas arrecadações. Em relação às transferências setoriais, a gente tem Fundeb,
né? Fundeb, que é um valor que tem uma distribuição vinculada com relação ao número de estudantes, né, que estão matriculados na rede de educação do município. A gente tem também a transferência do chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, do governo federal, distribuído para os municípios. A gente ainda tem as chamadas transferências do Fundo Nacional de Saúde, né, nessa parceria do governo federal com os municípios em relação ao SUS, e também o Fundo Nacional de Assistência Social, que transfere recursos para os FMAS, que é isso, Fundo Municipal de Assistência Social. E para fechar em termos de receita, a gente tem lá outras receitas, que seriam as receitas do próprio município em relação àquela categorização econômica delas, né? Você tem receitas correntes, receitas de capital, aí entre as receitas correntes você tem tributárias, receitas de serviços, receitas patrimoniais, né? Receitas agropecuárias, por aí vai. Ok? Bom, em relação a essa parte da receita, a gente fecha aqui. Vamos lá para a despesa, para a gente dar um foco um pouquinho maior aqui. Despesa em relação ao que a gente tem aí no nosso texto, que é a classificação econômica. Então, aqui tem a ver com o gasto que o gestor, no caso o prefeito e mais a sua equipe, vai implementar no município. Opa, deixa eu voltar. Classificação econômica. Então, quando a gente pensa na classificação econômica, os gastos públicos, eles são gastos que têm que serem considerados da seguinte forma: despesas correntes, que são também chamadas, lá na Lei 4.364, de despesas de custeio. Tá? Mas isso mudou um pouquinho, a nomenclatura a gente pensa hoje, fala na contabilidade aplicada ao setor público, nas despesas correntes. E elas são destinadas a essa manutenção da máquina administrativa e, claro, dos serviços que existem para atender às necessidades da população. Lembrando que as necessidades são ilimitadas, mas os recursos, as receitas, são limitados. Então, o gestor tem que ser muito responsável, e é exatamente isso o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ele tem que ser muito responsável fiscalmente para considerar que ele não pode extrapolar aquilo que tem previsão, que tem fixação na lei orçamentária. Então, eu só posso gastar o que tem de crédito orçamentário fixado na lei orçamentária. Posso aumentar o gasto? Pode, desde que eu faça créditos adicionais. Agora, os créditos adicionais possuem fontes. Essas fontes podem ser anulação parcial de outros créditos, pode ser operações de crédito, pode ser excesso de arrecadação. Opa, isso é interessante. Então, eu tenho uma receita prevista, mas eu posso exceder. Então, eu estou incrementando e, consequentemente, colocando isso na LOA, né, princípio da legalidade, eu posso gastar. Então, essas despesas correntes, que são aquelas que fazem a máquina girar, elas são divididas em pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e ainda outras despesas correntes, que vão incluir todas aquelas que não estão relacionadas a pessoal e nem a pagamento de juros e encargos da dívida. Todas as outras despesas que seriam necessárias para atender às necessidades da população. Em relação às despesas de capital, eu também tenho 3 grandes grupos aqui. Seriam os investimentos, que é aquilo que faz com que a população, às vezes, diferencie um governo do outro, as chamadas obras públicas. Né? Nem sempre a população leva, assim, tem uma visão ampla em relação à manutenção, né? Despesa corrente, a manutenção dos serviços públicos para atender a necessidade dela. Ela consegue mais diferenciar em relação ao chamado às despesas de investimentos, que seriam as obras públicas. Entre elas também dessas despesas de capital, nós temos as inversões financeiras e a amortização da dívida. Para a gente executar isso, existe uma normativa do Ministério de Orçamento que tem a ver com funções. Eu preciso considerar que o orçamento é programa e existe uma classificação institucional, funcional, programática, que me leva para essa necessidade.
E ainda, né, dentro dessas funções tem várias, lá são 28, né, a gente destaca administrativa, saúde, educação, gestão ambiental e por aí vai. Eu tenho alguns limites, né? Então o enfoque é aqui no limite agora, tá? Eu tenho obrigatoriedade de aplicar um mínimo, por exemplo, em educação, em saúde. Eu não posso ultrapassar o limite de gastos com pessoal especificados lá na lei, né? De responsabilidade fiscal em relação à minha receita corrente líquida, então eu tenho limites, 60% somado, o executivo 54%, mais o legislativo 6%, então eu tenho esses limites, no mínimo 15% daquela receita corrente lá de impostos, em saúde, 25% em educação. Atenção, gestor, né? E quem está me ouvindo, né? Chame a atenção dos gestores. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque na hora de fazer a prestação de contas do governo junto ao controle externo, também conhecido como Tribunal de Contas, esses índices são observados, tá? Então, esses limites aí, eu citei 3 aqui: gasto pessoal, aplicação mínima em saúde e em educação, tá? Então, a gente vê que muitas vezes os gestores possuem as suas contas rejeitadas ou devolvidas para correções, né, com ressalvas, ou às vezes aprovado em caráter de excepcionalidade, porque não observou esses limites mínimos de aplicação em relação à saúde e educação, e não observou os limites máximos de gasto com o pessoal. Bom, caminhando aqui para a questão do endividamento, é importante a gente lembrar a seguinte situação. O que é esse endividamento? O que é o passivo do município? São os restos a pagar, né? Aqueles valores que ficaram ali, né, de um orçamento para o outro. Esse é um endividamento de curto prazo. Mas, né, vamos lembrar que em relação à classificação das receitas, a gente tem uma receita de capital chamada de operações de crédito. Por isso é que a gente tem um grupo de despesas lá, nas despesas que é pagamento dos juros da dívida. Tem um limite estabelecido pelo Senado Federal, né, de 120% da receita corrente líquida, que vai lá no relatório de gestão fiscal, na prestação de contas, né? E aí os municípios têm esse limite, né, de endividamento, mas a gente não pode esquecer que normalmente não sobram recursos da arrecadação das receitas correntes, que seria o melhor dos mundos, para aplicar nos investimentos. Como é que se faz então os investimentos? Através do endividamento. Então ele vai constituir passivo para o município. Nessa constituição acaba por passar, né? Porque a gente chama isso de dívida fundada, e ela é normalmente de longo prazo. E o de curto prazo são aqueles empenhos que foram não liquidados, né? E aí vem para o próximo exercício com restos a pagar. Caminhando já para a parte final aqui, em relação ao debate atual, eu trouxe esse contexto aqui exatamente porque a gente tem uma situação que se estabeleceu lá atrás, né, no início do período da pandemia, e isso trouxe assim um grau, aumentou o grau de dificuldade da administração pública, porque houve uma queda acentuada na arrecadação e os municípios passaram a depender muito das transferências constitucionais e também de transferências voluntárias. E, de um modo geral, a arrecadação caiu. Então, nesse sentido, é que é preciso verificar, né, como é que está essa relação dívida, o necessário pagamento dessas dívidas com a arrecadação e com a necessidade de atender às obrigações dessas dívidas aí. Porque o governo federal normalmente é o aval do endividamento dos municípios. Mas se houver a necessidade dele cumprir com esse aval, ele começa a, vou usar um termo aqui, né, com muito cuidado, ele começa a penalizar os municípios pelos quais ele cedeu o seu aval. Então, hoje, essa arrecadação começa a reagir, porque isso leva tempo, mas é preciso observar isso. Outra discussão que se tem no país inteiro é a questão das chamadas emendas parlamentares, né?
No caso dos municípios, aí tem alguma coisa em torno de 1,2 dessa receita corrente que está à disposição da Casa Legislativa para aplicação, e destinada a, nesse 1,2% da receita corrente, um limite mínimo, perdão, um valor mínimo, né, um percentual mínimo de aplicação em ações de saúde, tá? Então, o debate hoje também caberia aqui talvez uma nova discussão, né, sobre emendas parlamentares, que é um tema muito relevante, orçamento, né, aplicação, organizações não governamentais, organização da sociedade civil, mas não vai ser o momento, né? Esse não é o momento, mas isso é uma questão de debate hoje bastante complexo e que precisa ser, né, discutido realmente, porque afinal de contas, de onde é que sai o recurso que está lá previsto para ser arrecadado? Dos bolsos, né, dos nossos bolsos, né, vamos assim dizer, do contribuinte. Quais seriam as considerações finais aqui, apesar de ter tentado assim ser o mais sucinto possível? Certamente faltam algumas coisas para, ou talvez, né, que não atenda às vezes a expectativa de quem está aí assistindo, mas essa é uma tentativa, uma visão que tem a ver com esse projeto, né? Então, as considerações aqui é o seguinte: agradecer a oportunidade de participar desse projeto, né? As opiniões aqui são opiniões minhas, né? Eu me responsabilizo pelas coisas que estou aqui dizendo, né? E eu sei que você deve ter visto ou ouvido aí ao fundo um som. Nós estamos com obras aqui no local, nas laterais, e infelizmente pode ter aparecido aí no áudio de vocês. Mas muito obrigado, agradeço a oportunidade e desejo sucesso a todos que estão nos assistindo ou que irão nos assistir. Obrigado, viu, Daniel? Muito obrigada, professor. Com relação ao barulho, eu basicamente não ouvi aqui. Professor, nós tivemos uma pergunta aqui da Alessandra. Ela perguntou quais são os anexos próprios para o projeto de lei do PPA. Então, se o senhor puder responder. Daniel, você pode, por favor, repetir a pergunta, que fez o barulho bem na hora aqui? Sem problemas. A Alessandra, de Lusiânia, ela perguntou quais são os anexos próprios para o projeto de lei do PPA. Os anexos próprios para o... Desculpa, fez projeto barulho do enquanto plano não... plurianual. do plano plurianual. Bom, vamos lembrar que o plano plurianual, ele tem a ver com os projetos de longo prazo, né? Esses anexos têm... deixa eu só me sintonizar aqui, porque o barulho aqui, não sei se está pegando aí, mas estou com um barulho aqui. Eu vou pedir um minutinho deixa eu tirar aqui que está o barulho danado aqui, só um instante. Só um minutinho, tá, pessoal? Oi, voltei. Voltei? Me ouve bem? Então, esses anexos, eles têm a ver com os programas que eu tenho, que a gente chama de programas finalísticos, né? Programas que eu tenho chamados de gestão, e tenho aqueles programas que a gente chama de compêndio de ações, tá? Mas eu vou focar ali nos programas finalísticos. Quem são esses programas? Então, eles são obrigatórios para o PPA, porque é exatamente o que eu quero entregar para a sociedade. Tá? Então, esses programas finalísticos. Agora, lembra que houve aquela, lá no comentário do PPA, o Alexandra, lá de Lusiânia, um abraço para você, Alexandra, obrigado pela pergunta, é que quando eu vou
construir determinada obra, um hospital ou uma escola, né? Eu tenho que lembrar das despesas de custeio para a manutenção daquele atendimento, daquela necessidade. Então, quando a gente pensa no contexto do programa de gestão, a gente está pensando exatamente nessa situação, né? Programa de gestão, então isso tem que estar junto com o PPA. Então, quando eu faço a entrega de um programa finalístico, eu tenho que pensar nesse programa finalístico e nos mais 2 anos adiante em relação ao que tem, né, de despesas para a manutenção dele. Aí ainda tem lá anexos que tem a ver com prioridades, tem a ver com as informações, claro, né? Fiscais, macroeconômicos, porque eu tenho que apresentar os estudos, não basta simplesmente ir lá e colocar um programa. Eu preciso demonstrar a viabilidade daquele programa. É mais ou menos como se a gente estivesse falando aqui agora, o Brasil vai apresentar um PPA agora para o PAC. Então, ele tem que ter um estudo econômico, né, que mostre a possibilidade do PAC, né, porque isso tem recurso. Então, onde que sairão esses recursos? Tanto é que a gente viu aí a necessária participação da sociedade, da iniciativa privada, porque o próprio governo não tem esse dinheiro. Então, tem que apresentar também anexos que mostre a viabilidade daquele programa, que eu tenho condições, e se, né, não havendo disponibilidade, ou melhor dizendo, a capacidade de investimento por parte do governo, ele mostre ou demonstre, né, por meio desses anexos, a parceria da iniciativa privada. Mais ou menos aí, são mais coisas, mas assim, de bate-rebate, eu me lembrei dessas aqui. Excelente, professor. Eu vou até aproveitar o gancho, né? Aqui nós, né, do CEPASP e do CEAP, estamos monitorando algumas boas práticas de políticas públicas, alguns programas, e de fato isso na gestão municipal ocorre muito. Então, às vezes, o município tem um programa inovador ali para a área da saúde, para a área da educação, mas de fato eles não têm para manter as despesas de custeio. Conseguem ter a despesa de capital, né, fazer o investimento, só que os gastos para manutenção de fato daquela política, daquele programa, acaba ocorrendo alguns, né? Acaba que aquela política não é executada no longo prazo. Então, tem um grande investimento, mas no decorrer dos anos que de fato iria a política pública, né, atender ali as necessidades, ou o proposto, né, de fato, ou a gestão municipal ela não tem recursos para manter todas essas atividades em operação. Por isso que é tão importante a gente ver, alinhar todas as áreas, né? Como a gente trouxe no nosso manual, todas as áreas, de uma certa forma, elas estão alinhadas. E tudo, as políticas, né? Tanto ali para a área de saneamento, educação, saúde, meio ambiente, elas se consolidam muito nas finanças municipais. Então, tudo, além de olhar e ter boas práticas, boas políticas ali inovadoras, a gente tem que saber o que cabe relativamente no bolso, né, do município. Sim, daí por isso a questão da gestão, né? Você tem que apresentar um programa finalístico, mas você tem que dar a viabilidade de geri-lo, né? Não basta, né, apresentar o programa e não dar continuidade. Parabéns pelo trabalho aí do grupo de pesquisa. Muito obrigada. Tomás, agora a Alessandra falou que entendeu perfeitamente, agradece, né? E eu também agradeço, professora, agradeço a participação de todos aqui que nos acompanharam aqui até o final. E espero que o professor ainda se continue à disposição de novas atividades, novas ações que a gente tiver, ele se prontificar a estar conosco também. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Ok, eu que agradeço, meu contato de e-mail está aí e entendendo que eu possa contribuir, por favor, não hesite em me chamar. Tá ótimo, muito obrigada, professor, e até a próxima. Não, acabasse.